Queria naturalmente agradecer e saudar o Parlamento na pessoa da Senhora Presidente e também pelo simbolismo, não só da forma da reunião, agradecer porque de alguma maneira permitiu que eu hoje viesse cumprir o meu horário de trabalho, que nesta altura é ainda mais necessário fazer, e também pelo exemplo que dão com o uso finalmente das máscaras comunitárias. E, portanto, passando já e concordando em absoluto com aquilo com a metodologia proposta pela Sra. Presidente, dizer que um dos principais problemas é a incapacidade que o Governo tem tido de falar connosco. A Sra. Ministra da Saúde, desde que tomou posse, tem-se recusado a falar connosco, nomeadamente naquilo que tem a ver nas questões básicas e particularmente nesta última situação, e inclusivamente tem contribuído para que o grande exercício de trabalho que no Serviço Nacional de Saúde os médicos e os outros profissionais estão a fazer, o possam fazer com menos motivação. Sempre que é dito que os médicos já tiveram tudo e que nem sequer se colocam questões depois disto para se falar, nós não estamos a falar sequer da proposta de grelha salarial que há mais de 2 anos está pendente do Ministério da Saúde. Estamos a falar, por exemplo, de eventuais compensações de férias para as pessoas que neste momento, 1 ou 2 dias, neste momento já não vão ver a sua família há muito tempo. Portanto, há propostas concretas nesse sentido e, portanto, não achamos que haja aqui qualquer privilégio. E, portanto, estou a agradecer de novo a presença. E dizer que o primeiro apelo é para que se cesse a discriminação dos profissionais de saúde e dos médicos, nomeadamente naquilo que tem a ver nos testes. Os testes só são feitos aos médicos quando há matéria de contacto direto e com sintomas. Mantém-se essa norma. E vemos, e bem, não é, que todos os jardins de escolas que vão ser agora iniciados, todos os profissionais vão ser testados. Portanto, há aqui uma preocupação de defesa do Ministério da Saúde, dos seus profissionais, diferente daquilo que é o Ministério da Educação. E que, aliás, o Ministério da Segurança Social, que também está a fazer testes a todos os profissionais dos lares. E, portanto, esta discriminação ajuda a não motivar os médicos que estão altamente concentrados nesta matéria. E, the last but not the least, no decreto-lei é prevista um conjunto, no seu artigo 20º, e também um apelo objetivo para que isso cesse de acontecer, na questão da justificação das faltas nas doenças crónicas. É dito no decreto-lei, no seu artigo 25º, o regime excepcional de proteção a imunodeprimidos e doentes crónicos, os hipertensos, diabéticos, cardiovasculares, etc. Mas o regime previsto neste artigo não é aplicável aos trabalhadores dos serviços essenciais, médicos. Portanto, os médicos que têm a responsabilidade de passar estas declarações aos seus doentes, sendo pessoas de alto risco, que tenham doenças pulmonares gravíssimas, são obrigados a trabalhar. Portanto, esta discriminação, uma discriminação, enfim, que nós achamos que é lamentável e o Parlamento podia ajudar. Em segundo lugar, no momento de diminuição das regras de confinamento, e nós também compreendemos a necessidade do país voltar à normalidade possível, a exigência de proteção é fundamental. Não, os médicos e os profissionais de saúde continuam a não ter proteção, material de proteção. Exemplos concretos no país todo. O meu centro de saúde, amanhã, tem só 2 equipamentos postos nos enfermeiros irem fazer o domicílio. Não tem equipamento para os médicos o fazerem. No Hospital das Caldas, exatamente, não tem equipamento. No Hospital de Torre, nas generalidades dos hospitais. E, portanto, não há, neste momento, sequer, estamos muito longe de ter os mínimos deste material de proteção. Portanto, não haja aqui ilusões que, apesar dos ajustes diretos, dos milhões que são anunciados, das dezenas de milhares de material, não há proteção. E, portanto, um apelo ao Parlamento para, na sua papel de fiscalização, possa ajudar-nos aqui também a que isto aconteça. Terceiro lugar, o investimento no SNS, como sabemos, e nas suas infraestruturas tem sido muito baixo nos últimos anos, é necessário que fosse
reforçar. Não adianta termos ilusões. Eram necessários as câmaras de cuidados intensivos que neste momento estão a ser repostas de alguma maneira. É necessário investimento fortíssimo na questão do investimento. A SPMS há 2 anos teve menos de 30 milhões de euros, que aquilo que estava orçado. Portanto, continua imensas tarefas com peso burocrático. Só para terem uma ideia, neste momento, na vigilância dos 30 mil contactos que são feitos ao telefone, quando poderiam haver mecanismos informáticos perfeitamente adequados que pudessem limitar esses contactos. Não só porque não é o contacto telefónico. Para terem ideia, e não teremos a oportunidade de sequer dizer isto, para fazer esse contacto telefónico, tem de se entrar em 3 plataformas. E na terceira tem de ser por 3 vezes para fazer a mesma tarefa, para fazer este tipo de serviço. Portanto, isto é uma situação que é inadmissível. E ainda por cima, com o Ministério da Saúde, a remitente a pagar sequer as horas extras em relação a esta matéria. Não está a querer pagar as horas extras aos médicos que fazem isso. Não está a querer dar férias e folgas, neste momento que agora deixamos estar a todos os médicos de saúde pública, os médicos de medicina geral familiar, que todos os fins de semana são obrigados, ética e moralmente, neste momento, a fazer este acompanhamento e, portanto, era necessário que isso também fosse resolvido. O plano, em quarto lugar, na questão do plano de reforma da atividade programada do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, tal como nesta questão do combate à pandemia, não nos pediu opinião e também não nos está a pedir opinião. E nós não percebemos bem porquê, porque temos demonstrado total disponibilidade e total empenho, que aliás é refletido pelo próprio Secretário-Geral, que no Serviço Nacional de Saúde continua e reforçou o seu horário de trabalho para esta matéria, naquilo que é na reforma da atividade programada. Nós sabemos a lista de espera que existiam, os utentes sem médico que existiam. Portanto, não se pode criar expectativa junto das pessoas em relação a situações que é necessário muito maior proteção, muito mais cuidados. Para terem ideia, há aulas completas de hospitais que eram de consulta externa, por exemplo. Há vários hospitais onde isso acontece, que neste momento são dos circuitos Covid. Portanto, não é possível voltar à situação que é anterior e, portanto, neste momento, também estamos muitíssimo preocupados e vamos exigir que as instituições nos expliquem os seus planos de confinamento. Finalmente, e esta parte, se posso dizer que em relação aos nossos, portanto é uma matéria, estes 4 pontos já merece uma total concordância e reflexão de todos os sindicatos, que eu aproveito para relembrar e saudar os colegas da FNAM, que continuamos a trabalhar em conjunto e ainda muito recentemente assinados mais acordos no Instituto de Medicina Legal, na Parceria Público-Privada da Luz Saúde. Portanto, somos sindicatos de diálogo, mas esta última é um pedido muito especial que o Sindicato Independente de Médicos faz, que é um pedido veemente a que o Parlamento, depois de passar esta fase, não queremos agora a cabeça de ninguém, nem exigir saída de generais, nem de coronéis, estamos ainda na guerra, que é pedir a constituição de uma comissão independente, com intuitos pedagógicos, para que, no futuro, se identificarem as responsabilidades na atitude que o Ministério da Saúde teve em relação a estas matérias. Só para dar um exemplo, isto não era nada, não era uma gripe, era só uma gripe. Os conselheiros que aconselharam esta matéria no Ministério da Saúde têm de ser chamados também à sua responsabilidade, naturalmente com intuitos pedagógicos. Aliás, são pessoas que já estão há muitos anos, há demasiados anos em situação de conselhos e que neste momento nos preocupam. Não era nada, era uma gripe, as escolas deviam estar mantidas, era uma irresponsabilidade. Os colégios privados, que quando fecharam, a Sra. Diretora-Geral disse que era uma irresponsabilidade isso acontecer, e aí o Sr. Primeiro-Ministro esteve muitíssimo bem, tendo contrariado o parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública, sem qualquer dúvida. Normas que não protegem os médicos, falta de material de proteção, transparência nos dados. É essencial que isso aconteça. Não faz qualquer sentido que não se divulguem às instituições científicas, não se divulguem às autarquias, que têm sido fundamentais no apoio à proteção. A maior parte da proteção que neste momento os médicos têm são responsáveis das autarquias.
naturalmente com a garantia de confidencialidade, e, portanto, é essencial que haja transparência, e também queremos aqui saudar o Sr. Ministro das Finanças, um pouco tardiamente, é verdade, devia ter sido logo no início, quando passou a exigir que todos os contratos apareçam na base GOV, porque nós sabemos muito bem que, com o argumento da extraordinária urgência, que poderá haver situações que necessitam de explicação. E explicações simples. Os contratos assinados, a consulta que deve ser feita, e por isso nós vamos fazemos este apelo público para que haja uma comissão independente, em que nem sequer os sindicatos participem, nem sequer, aí não exigimos a participação dos sindicatos sequer, para que se possa fazer a análise e evitar muitos dos erros que se cometeram e que estão a pôr em perigo os nossos profissionais de saúde. Mais uma vez, agradecer e saudar também, dar aqui uma boa notícia, não sei se já têm conhecimento disso, o SAMS, que iniquamente aproveitou o estado de emergência para pôr os médicos todos em layoff, voltou a ter bom senso e hoje os médicos estão a retomar o seu trabalho, dando ajuda a cerca de 80 mil beneficiários que estavam completamente desprotegidos neste aspecto. Infelizmente, na Cruz Vermelha continua a haver agonia, mas teremos a oportunidade depois de falar sobre essa matéria. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Nós, a partir de agora, vamos reunir todas as semanas e desta forma, de um modelo misto, podendo participar presencialmente ou à distância e, portanto, estávamos numa situação de estado de emergência, agora a situação é um pouco diferente e podemos, obviamente, retomar os nossos trabalhos com mais regularidade e agradecemos, obviamente, a sua disponibilidade. Passava desde já a palavra ao Sr. Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Noel Carrilho, não sei se nos está a ouvir e se já está ligado. Doutor, eu estou a vê-lo, mas não ouço. Se me estão a ouvir a mim. Estão-me a ouvir agora? Estamos. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a sua compreensão. Agradeço eu a possibilidade de fazermos esta reunião por videoconferência, porque efetivamente para mim de Viseu, então ainda mais difícil seria comparecer. Agradeço na sua pessoa a disponibilidade para fazer esta audição e efetivamente teria sido importante que este mesmo tipo de boa vontade tivesse sido demonstrado pela Sra. Ministra da Saúde, que, incompreensivelmente, e como diz o meu amigo e colega Roque da Cunha do SIM, não se percebe o que terá contra os pedidos de audição e até a disponibilidade de colaboração por parte dos sindicatos. Não nos ouviu até ao momento, ainda não encontrou um momento na sua agenda para encontrar os representantes dos trabalhadores médicos e mesmo numa circunstância em que são propostos ou exigidas alterações de fundo naquilo que é o trabalho da vida, assim são sacrifícios laborais, ainda nem assim houve uma palavra prévia aos representantes dos trabalhadores médicos. Isto é uma nota política que nós interpretamos como sendo de desrespeito pelo papel dos médicos, que têm direito a ser confrontados, já nem digo negociar, mas pelo menos confrontados com antecedência com aquilo que são as alterações das suas condições de trabalho, que não seja conhecerem-nas por despacho. A boa vontade que os sindicatos têm demonstrado nesta legislatura, como em outras, mereceria melhor atenção por parte deste Governo, por parte do Ministério, e esta nota é importante que seja deixada. Quanto àquilo que são as questões do coronavírus, felizmente temos uma curva que demonstra algum sucesso na abordagem desta situação, mas não quer dizer que não houvessem circunstâncias que não pudessem ter sido melhor dirigidas, e nós teríamos bastantes propostas nesse sentido de colaboração, e esse foi sempre o nosso sentido, porque não é neste momento de pandemia
que nós iríamos exigir algo mais que não fosse organizar do melhor modo o trabalho extraordinário que haveria a fazer e que os médicos sempre se disponibilizaram. Eu até deixaria aqui uma nota, o secretário já assim também a deixou, mas que para mim me parece de particular gravidade também, que é esta tentativa de despersonalização dos trabalhadores das áreas essenciais do combate ao Covid, em que aparentemente a estes trabalhadores nem sequer lhes é permitido ter critérios de gravidade para não poder trabalhar, para não poder assistir de determinada maneira a população. Um médico, um enfermeiro, não quer dizer que, por serem essenciais ao combate ao coronavírus, não tenham o direito à sua saúde e até à sua vida. Então, estamos aqui a falar de pessoas que têm critérios de gravidade que impliquem um risco muito maior para a infecção do coronavírus, dizer que não têm direito, como tem direito a qualquer outro português, de serem salvaguardados desse risco, é despersonalizar estes trabalhadores e é inaceitável, e chamamos a atenção para esta circunstância. Não sei se me estão a ouvir, eu estou a ver aqui a minha imagem um bocado entrecortada. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Pode continuar, Sr. Doutor. Sim? Estamos a ouvir. Sim? Está-me a ouvir, Sr. Doutor? Estão-me a ouvir? Estamos Eu estou a ouvir, não sei se... Eu estou a Estamos. ouvir, não sei se as pessoas estão a Muito ouvir. bem, muito bem. E Não, nós- é que a minha imagem aqui está-me a parecer entrecortada. E nós também Era estamos a só para confirmar. Faz favor, Em pode termos daquilo continuar. que é a resposta do Serviço Nacional de Saúde a esta pandemia, é preciso exercermos aqui fazemos um exercício de memória que não precisa de ser muito distante. O Serviço Nacional de Saúde está depauperado nos seus recursos e já não é de agora. O desinvestimento é bem conhecido e já não havia capacidade do Serviço Nacional de Saúde de atender convenientemente todos os portugueses antes do coronavírus. O que se pretende agora é passar uma esponja por essa circunstância bem conhecida e querer depender desta pandemia alguma deficiência que possa apresentar agora o Serviço Nacional de Saúde. Ainda agora recebi por parte da ARS do Centro as indicações de retoma da atividade e basicamente o que é proposto é voltar a ver todos os doentes e o Covid. Portanto, as famílias aparentemente serão capazes de ver todos os seus doentes, os diabéticos, as crianças, e ao mesmo tempo continuar a exercer a sua presença física nas ADCs, sem contar com a intenção, que não sabemos até onde é que irá, de fazer os médicos de família ainda verem doentes nos lares. Portanto, quer-se fazer crer que o Serviço Nacional de Saúde, que já não tinha resposta para uma circunstância rotineira, vai ser capaz de responder à circunstância rotineira e ainda ao Covid, que não se foi embora, não nos desenganemos, e que vai continuar a consumir recursos de forma significativa durante várias semanas, durante vários meses. E, portanto, o que seria importante, em vez de dar primazia ao anúncio das parcerias privadas, seria estabelecer um plano de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Se não é nesta altura que se reconhece a importância do Serviço Nacional de Saúde para todos os portugueses e a necessidade que seja robusto o suficiente a todas as horas, não sei quando será. E não estamos a ver por parte do Governo, por parte do Ministério, nenhum tipo de plano, nenhum tipo de sugestão que o venha a fazer. Nomeadamente, e aqui falando dos médicos, é preciso ter noção que há milhares de médicos que não estão no Serviço Nacional de Saúde e que poderiam estar, assim houvessem condições minimamente satisfatórias, porque os médicos acreditam no Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso que haja condições para que os médicos abracem esse desafio. Não há condições para um médico que se queira dedicar de forma exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde. Não há, a carreira está praticamente estagnada. Ao contrário do que a Sra. Ministra disse agora numa intervenção pública, os médicos não tiveram nenhum tipo de aumento remuneratório. Isso até é quase ofensivo sugeri-lo quando os médicos tiveram 20% de diminuição do poder de compra nos últimos 10 anos. Portanto, esta proposta, o tipo de propostas que é
oferecido aos médicos, é quase um convite para que saiam do Serviço Nacional de Saúde. E, efetivamente, sem médicos não se faz Serviço Nacional de Saúde. Quando se fala aqui em contratações temporárias, falamos em 100 médicos. Portanto, isso não irá sequer compensar os médicos que não podem estar ao trabalho de forma rotativa nos isolamentos e à medida que vão ficando infectados, porque são bastantes. E, portanto, é uma questão marginal, e aquilo que foi acrescentado em termos de contratações temporárias, provisórias, não significa nada em termos daquilo que é o SNS como um todo. Portanto, nós estamos disponíveis para colaborar, chamando a atenção que a base daquilo que poderá ser a capacidade do SNS de responder a este e outros desafios é reformulá-lo e é reforçá-lo. Nós temos aqui outras questões que são essenciais. O Orçamento de Estado prevê a possibilidade de valorizar, antes de falar de qualquer uma destas circunstâncias, porque esse reconhecimento é devido. O que temos até agora é uma suspensão do limite à realização de horas extraordinárias por parte dos médicos, ao mesmo tempo que nem se fala desta possibilidade de valorização, que seria o mínimo. Temos discutido ao longo de anos a necessidade de um regime de desgaste precoce e de risco e de penosidade para a profissão médica, que nos parece que é absolutamente essencial. Se não é com esta circunstância da pandemia que fica perfeitamente claro que esse regime de risco é devido aos médicos e outros profissionais de saúde, não sei quando será. E temos aqui declarações do Sr. Secretário de Estado. Bom, então quando será? Porque se falamos num orçamento apontado para um superávit, não era a altura. Agora, porque estamos a falar da pandemia, não era a altura. Quando era a crise, não era a altura. Então quando é que será a altura? Os médicos são pessoas que são razoáveis, os sindicatos têm paciência e são de negociação, mas não podemos ser confrontados com esta circunstância de nunca ser a altura. Em alguma altura tem que se reconhecer que os médicos têm uma profissão de risco e que têm que ter um regime especial que o acautele. E portanto, é isto que eu teria a dizer do momento. Agradeço mais uma vez a oportunidade de nos ouvir. Muito obrigada, Sr. Doutor.